Sejam todos bem-vindos a mais uma análise de conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, na edição que está sendo gravada nesse dia 20 de julho de 2020. E sempre lembrando, que caso vocês gostem desse vídeo, então vocês apertem o botão de curtir, aí na página do YouTube, logo abaixo desse vídeo. E também compartilhe esse vídeo para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema da edição de hoje vai ser sobre o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério. Que é um fundo que serve de auxílio, na verdade muito mais que um auxílio, para os investimentos na educação básica no Brasil, e está com perigo de vencer, porque o seu prazo de validade é até dezembro desse ano, de 2020. E só hoje, dia 20 de julho, que está começando a tramitar para votação a renovação desse fundo. Então, por ser um tema de grande importância para a educação brasileira, e também é um tema complexo, bom, que eu decidi atrasar a publicação desse vídeo em um dia, também para melhorar a coleta das informações, e também para esperar os últimos acontecimentos desse primeiro dia de tramitação da votação do Fundeb. Então, e para discutir esse assunto, vamos começar também falando sobre o antecessor do Fundeb, que é o Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Bom, que esse antecessor ele começou a entrar em validade em 96, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Bom, e esse fundo, essa primeira versão do fundo, ela já deu um passo inicial, pelo menos, de começar a organizar como seria a tramitação dos investimentos do fundo para a educação brasileira, de organizar como seriam as contribuições tanto dos municípios, dos estados e do governo federal, certo? Nos recursos que vão entrar para investir na educação básica brasileira. Então, ela teve um passo importante nessa parte da organização do investimento. O problema é que ele só foi voltado apenas para o ensino fundamental, e ignorou outras etapas igualmente importantes no ensino básico, que é o ensino médio, e o ensino infantil, que engloba a creche e a pré-escola, certo? E também não conseguiu trazer um aumento efetivo de investimentos para a educação básica em relação ao que se tinha antes. Então, por isso que também era uma fase que se tinha aquela visão do governo Fernando Henrique, que conseguiu aumentar o número de matriculados nas escolas, só que ela não veio acompanhada por uma melhora na qualidade das escolas. Certo? Então, essa foi uma desvantagem que apareceu nessa primeira versão do fundo, que tinha validade de 10 anos, então ele foi valendo até 2006. Aí em 2006 nós já estávamos no governo Lula, certo? E que resolveu aperfeiçoar ainda mais esse fundo. Então foi assim que o Fundef foi aperfeiçoado para se tornar agora o Fundeb. Certo? E quais são as principais melhorias em relação ao seu antecessor? A primeira delas, é claro, foi a questão do alcance do fundo, que antes era voltada apenas para o ensino fundamental, agora começou a fazer investimentos também ao ensino infantil e ao ensino médio. Então, se tratou do primeiro fundo aqui no Brasil, que começou a fazer um investimento agora efetivo desde a creche, passando pela pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Certo? Outra mudança fundamental para o Fundeb agora também foi o aumento dos recursos. Então, comparado com o Fundef, foi colocado mais recursos de outros impostos para ajudar na composição desse fundo, além também de ter aumentado também a alíquota, que no Fundef era em torno de 15%, e agora para o Fundeb aumentou para 20%. Certo? Bom, então essas foram as principais contribuições do Fundeb. E também tem a questão da valorização dos profissionais em educação,
aqui o Fundef anterior, tá? Tanto o Fundef quanto o Fundeb, tá? Ela estabelece um mínimo de 60%, tá? Para ser investido para a valorização dos profissionais do magistério, né? Do ensino básico. Tá? A diferença é que no Fundef ela é só voltada apenas para os profissionais do magistério do ensino fundamental, tá? E para o Fundeb foi incluído também os profissionais de educação, tanto no ensino infantil quanto no ensino médio. Tá? Certo? E além disso também, tá? Junto com o Fundeb, foi implementado também a lei do piso nacional do magistério, tá? Que foi colocada pelo governo Lula, tá? Em 2008. Tá? Isso também foi outra coisa em conjunto que ajudou, pelo menos de forma um pouco mais efetiva, na valorização do magistério. Tá? Bom, ainda não chegamos no patamar mais ideal, tá certo? Tá bom? Mas foram pequenos passos que foram contribuindo para a evolução dos investimentos para a educação e também para a valorização dos profissionais de educação. Tá? Certo? E com isso, né, foi tendo então a composição do Fundeb como é válido hoje. Tá? Então, para você ter uma ideia, o Fundeb, na verdade, né, é um fundo que é formado na verdade, por 27 fundos, tá? Que é um fundo para cada estado, então pega os 26 estados e o Distrito Federal. Tá? Bom, e para a composição dos recursos desse fundo, tá? Então vem recursos tanto do Fundo de Participação dos Estados, tá? Fundo de Participação dos Municípios, tá? Então são os recursos que vêm, né, dos impostos recolhidos lá no governo federal que são repassados para estados e municípios. Então parte desse dinheiro é colocado no Fundeb. Tá? Também entra, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, nosso ICMS, tá? Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, tá? Também entra recurso da desoneração das exportações, tá? Tá certo? Que quando você tem desoneração de exportações, tá? A União repassa, né, uma compensação para os estados, então parte dessa compensação é colocada no Fundeb. Tá? Aí você tem o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doações, tá? ITCMD, tá? O imposto sobre propriedade de veículos automotores, nosso conhecido IPVA, tá? O imposto territorial rural. Então são todos, né, fontes que ajudam na contribuição de formar o recurso do Fundeb. Tá? Tá certo? E dentro dessa composição, tá, também entra mais uma complementação da União, tá, que entra mais 10% de todos esses recursos. Tá? Aí são recursos que entram para ajudar, no caso de estados e municípios que não tenham conseguido atingir, né, o mínimo, né, o investimento mínimo que se cobra por aluno, né, dentro das regras do Fundeb. Então, com a implementação do Fundeb, você tem uma evolução importante nos investimentos para a educação básica pública brasileira. Né? Certo? E foi uma evolução tão importante, tá, que se for comparar a evolução desses investimentos, o Fundef, nos seus últimos anos, né, antes de terminar, ele fazia um investimento da ordem de 30 a 40 bilhões de reais para o ensino fundamental no Brasil. Tá? Aí o Fundeb, em 2019, já fez um investimento de 165 bilhões de reais para a educação básica pública nos estados e municípios. Tá? Isso corresponde a cerca de 40% de todo investimento para a educação básica na rede pública. Tá? E outra contribuição do Fundeb também, que além de fazer esse investimento desde a creche até o ensino médio, tá? Ele também inclui como pontos importantes para seus investimentos também, tá? O ensino para a população indígena, para a população quilombola e também para o ensino de jovens e adultos, que é a EJA. Né? Certo? Então, é um fundo que passou a ter participação extremamente importante e indispensável, né, para a manutenção da educação básica no Brasil. Né? Tá certo? E o problema é que esse fundo agora está em risco de acabar, tá? Porque o prazo de validade desse fundo era de 14 anos. Então, o Fundeb foi implementado, né, por emenda constitucional em 2006. Então, ele tem duração de 14 anos. Então, ele está para vencer agora em dezembro de 2020. Né? Nesse ano mesmo agora. Né? Tá certo? Bom, e mesmo com essa urgência para aprovar esse instrumento tão importante para investimento na educação básica no Brasil, né,
estava tendo o descaso do governo Bolsonaro, né, que, com seus ministros, né, do retrocesso, né, desde Velez, passando por Weintraub, né, tá certo? Todos eles estavam tentando travar a pauta do Fundeb no Congresso, né, tá certo? Bom, estava nesse processo de sucatear a educação, de odiar professor, de ficar xingando estudante, né, tá certo? Bom, também estava tentando atrasar a pauta do Fundeb, né, tá certo? Então, por isso mesmo que em posição ao governo Bolsonaro, no início desse ano, a oposição começou a fazer a cobrança maior, né, para ser colocado logo em pauta, né, o Fundeb, né, assim como pressão também dos movimentos em defesa da educação, né, tá certo? E como também o Fundeb envolve investimentos importantes para as prefeituras e os governos do estado, né, então até mesmo os governadores também, né, por unanimidade, também pediram para a aprovação imediata do Fundeb. Bom, certo? E foi assim que foi mantendo a pressão, tá, de um projeto que estava em discussão por vários anos, mas estava demorando para tramitar no Congresso, tá, que ele finalmente foi colocado em pauta para ser tramitado para votação, agora a partir de hoje, segunda-feira, 20 de julho. Tá, certo? Aí está entrando com uma proposta de emenda constitucional, tá? E a relatora dessa proposta, tá, é a deputada federal pelo Tocantins, Dorinha Seabra, né? Tá certo? E pondo um pouco, né? Tá certo? Expor um pouco o elefante lá no meio da sala, né? Bom, claro que devemos lembrar fortemente o histórico da deputada Dorinha, né? Que votou a favor do impeachment em 2016, né? Junto com os outros deputados, fazendo claro discurso da moralidade, em defesa das votos que ela recebeu do Tocantins, né? Tá certo, assim por diante, né? Mas para logo em seguida votar para salvar o Michel Temer duas vezes, tá? As duas vezes que votou, né? Falou sim e saiu correndo na frente das câmeras sem discurso de moralidade dessa vez, né? Também votou a favor da reforma trabalhista, votou a favor da reforma da Previdência. E votando a favor da reforma da Previdência, atraindo principalmente a categoria dos professores que ela diz defender, né? Certo? Mas, por outro lado, lembrar também que ela votou contra a emenda do teto, votou contra a terceirização, né? Então, embora ela não seja da agenda, né, a favor da educação pública, né, tá certo? Voltada ao povo, né, tá certo? Ao menos é uma figura que ainda dá para fazer uma discussão, tá certo? Bom, disso que nós elogiamos a disposição que a deputada Dorinha teve, tá, em fazer, né, a discussão junto com as categorias, junto com os movimentos pela educação, junto com a oposição também, junto com todos os lados, tá, para fechar a versão do Fundeb, né, que está entrando em votação agora, tá. Então, a proposta do novo Fundeb, que vai ser renovado, tá começando a tramitar na Câmara, tá. Então, ela entrou com algumas conquistas, tá? Tá certo? Entre essas conquistas, então, está a proposta de tornar o Fundeb um fundo permanente, né? Tá certo? Também tem a proposta de aumentar a complementação da União no fundo, tá? Que atualmente é de 10%, tá? E a proposta de aumentar de 10% para 20% em um prazo de 6 anos, tá? Que é importante porque é importante aumentar a contribuição do lado do governo federal, porque é o lado que recebe mais arrecadações de imposto, tem um caixa muito mais estável comparado aos municípios e aos estados, né? Também aumenta a destinação do fundo para os trabalhadores da educação, que antes era aquele mínimo de 60%, né, para a valorização dos trabalhadores da educação, e agora esse piso, a proposta é aumentar esse piso para o mínimo de 70%. Né? Bom, e também tem uma outra alteração importante, que é nos parâmetros para a distribuição dos recursos, tá? O problema que se tinha no Fundef, e também repetiu no Fundeb, tá? Que usa como critério principal, né, de como distribuir os recursos para os municípios, para o Estado, simplesmente o número de alunos matriculados, tá? E deixou de lado, né, a questão das qualidades, que tem que ter um ambiente em volta do estudante, né? Certo? Então, nisso foi colocado dentro dos critérios para a distribuição de recursos, tá, a participação efetiva do custo aluno-qualidade, conhecido como CEAC,
né? Tá certo? Que é um parâmetro que inclui, além do número de matrícula, além do número de alunos, considera também, né, a questão dos recursos, da necessidade de biblioteca, de internet, né, de manutenção dos prédios, assim por diante, né? Tá certo? Então, critério mais completo, tá? Visando agora a melhora na qualidade em si, né, do ensino para os estudantes do ensino básico, né? Certo? Então, foi uma conquista importante, tá? De novo, tá? Principalmente a negociação acirrada que veio a partir da oposição, tá? E dos movimentos pela educação, como, por exemplo, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é um papel importante, tá? Também os dados que vêm da FINEDUCA, né? Que é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento em Educação, né? Que ajudaram nessa discussão, tá? Que felizmente a deputada Dorinha Seabra se disponibilizou a ouvir e vir com essa proposta mais aceitável, tá? Não é tudo que a gente queria, né, pela educação. Pela educação a gente queria, por exemplo, que esse complemento da União fosse aumentado de 20 para, na verdade, de 10 para 40%. Tá? Mas considerando o Congresso conservador que nós temos agora, acho que é uma conquista importante, porque tem o apoio agora da relatora, né, inclusive também do presidente da Câmara, que são ambos do DEM. Né? Você tem uma ideia como é importante essa pauta da educação, e é importante fazer a negociação da melhor forma possível, né? Tá certo? E está esse andamento, tá? Aparentemente favorável, né? Tem a postura favorável, então, né? Da relatora, do presidente da Câmara, tem a postura favorável dos governadores, né? Só que continua ainda a pedra no meio do caminho, que é o desgoverno Bolsonaro, que de todas as formas tenta impedir o avanço da pauta do Fundeb, né? Então, dentro dessa discussão, por exemplo, né, você tem a turma do retrocesso, né, que vem desde Bolsonaro, Paulo Guedes, também a bancada, né, fanática que foi votada junto com ele, né. Nós podemos incluir, por exemplo, dentro dessa bancada, por exemplo, né, a ex-aliada de Bolsonaro, Joyce Hasselmann, né, mas que já se mostrou uma postura contra a educação com aquele discurso que ela já fez na tribuna lá da Câmara de Deputados. Quando se fala em colocar mais dinheiro na educação, me vem a seguinte imagem na mente. Uma mangueira gigantesca, cheia de buracos, todinha furada. Adianta o quê? Colocar mais água na mangueira? Adianta o quê? Colocar mais dinheiro na educação? Nada. E sabe por que a nossa educação é tão ruim? Porque os nossos professores, lamentavelmente, hoje, não sabem ensinar. Porque não foram ensinados a ensinar. Eles passaram por um processo ideológico e repetem aquilo que aprenderam. Pronto. Não ensinam. Nós temos que reformar a educação? Sim, nós temos. Precisa de mais dinheiro? Não, nenhum centavo. Então, além do desgoverno Bolsonaro, então tem essa parcela, né, da bancada anti-educação, né, tá certo? Que fica com esse discurso de que se usa muito dinheiro para educação, se devia usar tanto dinheiro assim, né? E chama de gasto, né, quando na verdade é investimento, né? Tá certo? Tá bom? E dessa turma do retrocesso, né, tem junto então, essa proposta do Paulo Guedes de querer incluir dentro, né, os vouchers para a educação, né? Tá certo? E o que seria esse modelo de vouchers para a educação? Esse é um modelo que foi idealizado lá da escola de Chicago, né, com os economistas liberais, lá o Milton Friedman, né, tá certo? De uma escola da qual segue também, né, o Paulo Guedes, né, tá certo? E seria, em vez de colocar o investimento direto, né, para as escolas públicas, né, tá certo? Você coloca esse investimento, na verdade, na forma de vouchers que vão direto na mão dos pais dos alunos, né, tá certo? Então, veja como é o detalhe. Ao invés do dinheiro ir direto para a escola pública, transforma em voucher e vira vale, né, um valezinho, um chequezinho que vai na mão dos pais, né? Aí os pais vão usar esse valezinho para colocar na escola que ele vai matricular o seu filho, seja escola pública, seja escola privada. Então entra como um pagamento, né, de mensalidade, né, para o filho, né, seja escola pública ou escola privada, né, tá certo? Bom, e esse dinheiro que acaba formando então o orçamento da escola, né, o orçamento da escola. Isso que é a política de vouchers, né?
certo? Bom, e qual que é a picaretagem atrás desse modelo? É o que eu acabei de falar agora. Então, você tem o dinheiro que era para ser investido tudo nas escolas públicas, né? Tá bom? Aí, ao invés de vir esse dinheiro só para a escola pública, está vindo então como voucher, né, para os pais dos alunos, né? E esses pais dos alunos, na hora que for transportar esse dinheiro para as escolas, parte deles vão colocar esses vouchers, esse dinheiro, para as escolas privadas, né? Você vai ter uma parcela que vai seguir esse caminho, né? Então, todo aquele dinheiro que ia ser tudo só para investir em escola pública, uma parte vai para escola privada, né? Naquela discurso de enganação, falando que é para incentivar, né, a, 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 a livre concorrência, né, certo? A concorrência justa, né, certo? Só que isso é uma falácia, porque com esse sistema de vouchers, então o que acontece? Chega lá o voucher na mão dos pais, né, e fica lá na escolha entre, né, a escola pública que vai ter dinheiro a menos dentro dele, porque foi para os vouchers, né, e tem a escola privada que não foi afetada em nada, né? Então, para aqueles pais que têm condição, então ele vai usar esse voucher para colocar na escola privada, né? Tá certo? Bom, que vai ajudar a pagar parte da mensalidade que ele vai pagar lá para o filho dele, né? Então, assim que funciona o esquema de vouchers para a educação, né? Então, uma picaretagem para tirar dinheiro da escola pública e fazer um jeitinho de parar na escola privada, né? Esse sistema já foi implementado no Chile durante a ditadura de Augusto Pinochet, nada mais de uma ditadura para tentar botar uma barbaridade dessas, né? Tá certo? E o resultado que você tem, né, da implementação disso no Chile, né, que aumentou ainda mais a desigualdade da educação lá no país, né? Você teve que os maiores beneficiados foram as escolas privadas ou as escolas públicas de renome, né? E o corpo geral das escolas públicas do Chile foram sucateadas, né? Certo? Esse é o plano, né? Que, com certeza esse é o plano que está por trás, né, dessa ideia do Paulo Guedes, né? Certo? E é isso que entrou de novo em discussão agora, né, na tramitação desse voto para renovar o Fundeb, né? Que bem na hora que vai entrar em votação, aí vai lá o Paulo Guedes e coloca essa proposta de colocar os vouchers para a educação. Agora, voucher para a creche, na versão dele, né? Tá certo? Que também seria desviado para outro projeto do Bolsonaro, que é o programa lá, Renda Brasil, né? Que eles querem deformar o Bolsa Família para uma versão bolsonarista, que é o Renda Brasil, que misturando com esses vouchers, né? Então, tira do Fundeb e coloca nesse projeto, né, bolsonarista lá do Renda Brasil, né? De novo, tirar dinheiro da educação para pôr uma coisa de interesse pessoal do Bolsonaro, né? Certo? A outra proposta que está vindo desses governos Bolsonaro, para tentar atrapalhar a tramitação do Fundeb, também veio a proposta de adiar a votação do Fundeb para 2022, né? Relembrando, o Fundeb vai vencer em dezembro de 2020, né? Então, basicamente o que o Bolsonaro está falando é para a educação básica em 2021 está mandando ir para aquele lugar, né? Certo? Bom, exato, porque vai deixar um vácuo de investimento para a educação em 2021. Não vai ter Fundeb, né, em 2021, então fica um caos de como vai chegar esses recursos para as escolas, para as creches, para o ensino preventivo, para a EJA, né, aqui no Brasil, né, certo? Então, são duas propostas típicas, né, dessa dupla de bandidos, Bolsonaro e Paulo Guedes, né, que já fez, por exemplo, a barbaridade de desviar 1,2 trilhões de reais de dinheiro público para os bancos no meio da crise do coronavírus. Essa crise que ainda estamos passando agora, né? Certo? Bom, então, foi um dinheiro que foi desperdiçado para o bolso do banqueiro e não teve nenhum retorno para os brasileiros. Então, da dupla de bandidos que fez uma barbaridade dessas, não chega a ser surpresa agora eles tentarem barrar, né, os investimentos necessários para a educação pública aqui no Brasil, né? Certo? Então, frente a esse retrocesso, tá, é bom vocês entenderem então que a disputa agora vai ser uma disputa longa, vai ser uma disputa dura, né? Falando que é uma proposta que ainda vai passar então.
uma proposta de emenda constitucional, então ela vai passar ainda por 2 votações da Câmara e 2 votações do Senado. Tá? Então, por isso que o momento agora, né, além de fazer, né, os cuidados durante essa crise do coronavírus, fazer a pressão pelo fora Bolsonaro, então também devemos fazer a pressão agora todos os dias, né, todo o tempo que for possível, sobre todos os deputados e senadores, né, tá certo? Para que fazer a pressão para a renovação do Fundeb, tá? Sem deixar ter alteração, tá certo? Desde a primeira votação na Câmara até a última votação no Senado, tá? Porque é uma disputa longa e dura que também tem um prazo de validade para a gente vencer essa batalha. Então, com isso, nós encerramos mais uma apresentação da análise de conjuntura. Novamente agradeço a atenção de todos vocês. E caso estejam interessados em fazer inscrição nesse canal, vocês apertem o botão redondo que está aparecendo aí no lado do vídeo. Então agradeço a atenção de todos vocês e nos veremos de novo na semana que vem.